Se existe um Deus que é pessoal e perfeitamente amoroso, por que que ele não aparece? Por que ele se oculta? Afinal de contas, se Deus ama a humanidade de fato, por que ele nunca se apresenta claramente? Por que ele nunca aparece no céu para ver, olha, eu sou Deus, creio em mim? Por que ele nunca se manifesta, não intervém? Por que quando aconselhamos uma pessoa que é cética, você deveria orar e pedir para que Deus se revele, e a pessoa ela vai lá e segue o conselho, ela pergunta diversas vezes, 1, 2, 3, 4, 5, ela fica um ano inteiro, às vezes nem isso, né? Pedindo para que Deus apareça, e Deus nunca aparece. O ponto do argumento é que existem pessoas que não acreditam em Deus. Não porque são pessoas rebeldes, porque são pessoas que querem questionar a igreja, não. Apesar de que essas pessoas existem, na sua maioria são jovens, né, adolescentes, via de regra, mas nem todas as pessoas são assim. Eu mesmo tive períodos de crise de fé em que eu fazia questionamentos sinceros, né? E eu não era compreendido na igreja, eu era tomado como um rebelde. Eu não era, as minhas dúvidas não eram exatamente levadas a sério. Mas existem pessoas que realmente não acreditam em Deus porque buscavam sinceramente a verdade, estavam sinceramente abertas à verdade. E essa suposta verdade não apareceu, não se revelou. E aí, como é que fica, né? A ideia de um Deus que, segundo as Escrituras, quer que todos se salvem, todos venham ao conhecimento da verdade. Onde fica, né, essa ideia, esse conceito de um Deus pessoal e amoroso? Meu nome é Vinícius Justino, eu sou apenas um professor de história, não sou teólogo, não sou filósofo da religião, não sou nada muito complicado, não. Eu apenas me interesso por esses temas que dizem respeito ao diálogo entre a fé, a ciência, a fé e a razão, e como cristão, eu tento aqui fornecer algum tipo de resposta para essas questões complicadas. A minha pretensão aqui não é estar 100% certo, aliás, o argumento que eu vou oferecer agora como forma de lidar com o argumento da ocultação divina, ela não se propõe a ser um argumento para refutar a tese da ocultação divina. O caminho que eu ofereço aqui, de acordo com a minha perspectiva, ele apenas vai nos ensinar, como cristãos, a lidar com isso. E ao mesmo tempo que vai oferecer uma resposta para pessoas que são céticas, se você é cético, se sinta acolhido nesse vídeo também, de que sim, cristãos sabem lidar com esse tipo de questão. E na verdade é esperado que esse tipo de questão surja quando estamos falando de uma fé em um Deus transcendente. Então, partindo dessa ideia de que estamos falando de um Deus transcendente, eu gostaria de apontar uma premissa falsa da qual esse argumento parece partir. Veja, o argumento da ocultação divina ele levanta uma questão teológica séria e que é difícil de responder. Mas a questão que fica é, será que utilizarmos esse argumento como fundamentação filosófica para o ateísmo não é dar um salto maior do que a questão permite? Porque, veja bem, o argumento está dizendo basicamente o seguinte: se existe um Deus que é perfeitamente amoroso e que quer que todos o conheçam e creiam nele e se relacionem com ele, então ele deveria intervir na realidade de uma forma em que todos claramente o percebam e venham a crer nele. Nesse caso, não deveria existir ateísmo, não deveria existir agnosticismo, não deveria existir outras religiões, deveria existir apenas um caminho. E o que acontece? A gente percebe na nossa realidade que não é isso que acontece, né? Existem ateus, existem agnósticos, existem pessoas de outras religiões, e mesmo entre o cristianismo existem vertentes, então não há um consenso acerca desse Deus. Logo, se Deus não aparece claramente, ele provavelmente não existe. Esse Deus amoroso provavelmente não existe. Esse argumento, ele levanta uma questão teológica séria, como eu disse, e que deve ser levada a sério e que é difícil de responder. Mas eu preciso dizer que ele parte de uma premissa falsa se, e somente se, esse argumento for usado para fundamentar filosoficamente o ateísmo. Essa é a premissa falsa, que o argumento considera que nós, seres finitos, somos capazes, com as nossas categorias humanas de pensamento e de compreensão da realidade, conseguimos compreender e julgar a ação de um ser que é infinito e transcendente. E logo, se esse ser não satisfaz as nossas expectativas sobre como ele deveria se comportar e agir na realidade, então ele provavelmente não existe.
Isso é uma premissa falsa. Isso não faz sentido. Então se faz necessário estabelecer essa diferença entre um problema teológico legítimo e um argumento usado para fundamentar o ateísmo. Se o argumento da ocultação divina for usado para problematizar uma questão teológica, então, ok, ele levanta um ponto interessante, nós até podemos discutir essa questão com categorias humanas de pensamento. Agora, se ele for usado para fundamentar filosoficamente o ateísmo, para atacar a ideia, o conceito de um Deus pessoal e amoroso, que é o... Vamos concordar, é o Deus da cultura judaico-cristã. Né? Vamos considerar isso. Então ele parte de uma premissa falsa, porque ele pressupõe que nós, seres finitos, podemos compreender e julgar a ação de um ser infinito, com categorias humanas de compreensão. Por outro lado, se nós considerarmos o argumento da ocultação divina como apenas um problema teológico, então nós podemos até estabelecer um caminho aqui para lidar com ele. Não para resolver, mas para lidar com o problema. Porque é só você perceber, é só você ler as escrituras hebraicas, o Jó, Salmos, Eclesiastes, você lê os profetas, você vai perceber que o próprio autor bíblico ele faz perguntas para Deus que ele muitas vezes não chega na resposta. E isso porque a dúvida ela faz parte do repertório da fé. E isso parte de uma causa lógica. Se nós adoramos um ser absoluto que é transcendente e que não possui contingência, né? Ele não depende de nada para existir e para agir, é completamente compreensível e aceitável que haja lacunas de entendimento quando vamos tentar entender a ação desse Deus. O próprio autor bíblico demonstra isso e o próprio argumento da ocultação divina evidencia mais uma vez isso. Então eu quero que você saiba que o que eu vou oferecer aqui nesse vídeo é uma forma de lidar com esse problema teológico e não de solucionar o argumento da ocultação divina. Porque se a gente for considerar isso apenas como um problema teológico e não um argumento para a negação do divino, a negação da existência do divino, então nós podemos sim discutir a questão com categorias limitadas de compreensão. Agora, se nós usarmos o argumento da ocultação divina para negar a existência de Deus, para chegarmos à conclusão, então, portanto, Deus não existe, então toda a base do argumento ela é uma premissa falsa. Então o objetivo desse vídeo não é resolver o problema, é lidar com ele. O que eu vou oferecer nesse vídeo é uma forma de, com a nossa capacidade humana, tentar criar uma narrativa sobre como esse Deus absoluto, se ele existe, iria interagir com a realidade. Então, para isso, iniciando o argumento aqui, eu queria que a gente admitisse primeiro uma coisa que é consenso entre nós, que é a ideia de que o universo ele tende ao caos, né? Aquilo que você estuda lá, o princípio da entropia, né? Tudo tem a tendência de voltar ao caos. O universo um dia ele vai esfriar, as estrelas vão apagar, enfim, existem várias teorias sobre como o universo vai terminar. Isso não importa aqui. A questão é que um dia tudo vai acabar. A realidade que a gente vive, ela tem a tendência de voltar para o caos. Você pega, por exemplo, a vida. A vida ela é uma exceção na realidade. Ela não é a regra. Se você olhar toda a realidade como um todo, observar o universo, você vai perceber que a vida ela é uma exceção, ela não é a regra. Não existe forma de vida em todos os planetas que existem. Isso é uma exceção, não é a regra. A regra é não existe vida, a regra é a morte, a regra é a inexistência das condições para que a vida surja e evolua. Esse princípio do caos, ele se aplica a toda a nossa realidade, não é só nas proporções cósmicas, mas para tudo. Né? Se aplica às nossas sociedades, às nossas civilizações humanas, se aplica na nossa vida cotidiana. É mais fácil as coisas darem errado do que as coisas darem certo. É mais fácil você ouvir não da mina que você gosta do que você ouvir um sim. As coisas, a realidade, ela tende ao caos. Então essa é a premissa da qual a gente vai partir aqui. Estabelecido isso, agora eu gostaria de entrar no texto bíblico. Por que entrar no texto bíblico? Porque o argumento da ocultação divina, ele está criticando exatamente a imagem de um Deus pessoal e amoroso, que é o Deus da cultura judaico-cristã. Então, inevitavelmente, a gente vai ter que lidar com isso dentro dessas categorias bíblicas de compreensão. Então, se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 1, você vai perceber o seguinte, que o conceito de caos, ele aparece ali implicitamente nas entrelinhas do texto. Nas entrelinhas para nós, ocidentais modernos. Para quem era um habitante do Antigo Oriente Próximo, estava muito claro o conceito ali.
Se você abrir sua Bíblia, vai estar escrito assim, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e Deus disse, haja luz e houve luz, você conhece essa narrativa, todo mundo conhece. É interessante a gente notar que a forma como o autor bíblico ele descreve a realidade, o estado primevo do cosmos, antes de Deus começar a criar as coisas, é um estado de caos. A própria expressão hebraica tohu vahohu, não sei se é assim que se pronuncia, os hebraístas que me corrijam, sem forma e vazia, ela implica que o cosmos estava nesse estado de caos. Agora, se você for analisar de forma um pouco mais ampla como é que funcionava a cosmologia dos povos do Antigo Oriente Próximo, ali da Mesopotâmia, do Egito, de Canaã, enfim, os povos que circundavam Israel, você vai perceber que esses povos eles tendiam a representar o caos cósmico na forma de um oceano primordial. Então, se você for lá, sei lá, a clássica mitologia babilônica, o Enuma Elish, né? Qual que é a narrativa ali? Existem as águas doces e as águas salgadas. Essas águas são, esses dois oceanos, eles são duas divindades. Uma delas, as águas salgadas, são Tiamat, a deusa do caos, a deusa mãe primordial. Essas águas, dentro de uma relação das divindades, elas se misturam e elas dão origem a uma nova geração de deuses. Marduk, o deus patrono da Babilônia, ele derrota Tiamat e com isso ele cria o universo, ele estabelece a ordem do universo. Isso é um arquétipo muito conhecido do Antigo Oriente. A ideia de que para criar o universo, um herói ele precisa derrotar uma divindade ou um monstro mitológico que é a personificação do caos. E depois de derrotar essa criatura, esse deus, esse monstro que seja, então a ordem cósmica é estabelecida e então ele se torna o rei dos deuses, o rei supremo dos deuses. E isso, por sua vez, dá origem à criação. O autor bíblico, o autor de Gênesis, ele brinca com esse conceito, com esse arquétipo. Só que ele faz uma mudança significativa. Primeiro, Deus ele não vem das águas primordiais. Deus ele pré-existe, ele é pré-existente. O Espírito de Deus apenas se move sobre a face das águas. Que águas são essas? São as águas primordiais. É o conceito arquetípico do Antigo Oriente Próximo. É a forma dos antigos representarem o caos por meio de um oceano cósmico gigante primordial. Deus ele não emerge das águas. Ele não é criado no caos. Ele existe, ele coexiste com o caos. Ele não depende do caos para existir. Então, com isso, a gente pode estabelecer que Deus, de acordo com a narrativa bíblica, ele é um ser não contingente. Ele não depende de nada para existir, para ser e para agir. O ato criacional é, por sua vez, o momento em que Deus, como sendo independente do caos, ele passa a pôr ordem no caos. E é interessante a forma como a narrativa ela vai descrevendo a criação. Ela diz que cada vez que Deus cria alguma coisa, a luz, em oposição às trevas, separa as águas de cima das águas de baixo, as águas de cima chama de céus, as águas de baixo chama de mares, ele diz que aquilo é tov. As nossas traduções, o equivalente para a palavra hebraica tov é bom. O que significa esse bom? Não é como se Deus estivesse apenas dizendo que as coisas que ele está criando são bonitas, né? Ele está dizendo que o que ele cria é ordem em oposição ao caos. O dia e a noite, a luz e as trevas, a ideia de que o ato de criar o universo é estabelecer ordem no caos. Então é importante você compreender esse conceito de Tov. Né? Não é meramente uma coisa bonita, bela, ela traz um sentido de Deus está atribuindo finalidade para a criação. Uma coisa que antes não tinha finalidade, Deus agora confere finalidade para aquela coisa. Isso é criar o universo, é estabelecer ordem no caos. Tov. Agora, o ponto-chave do meu argumento aqui é quando a gente discute essa questão dentro daquela passagem de Êxodo 33, quando no clássico episódio em que Moisés pede para ver a face de Deus. Isso dialoga exatamente com o argumento da ocultação divina, porque Deus não aparece. É um episódio bíblico em que o personagem aqui, que o profeta, o líder, Moisés, ele pede para ver Deus. E o interessante é que Deus diz o seguinte para ele, que o homem não poderá ver a minha face. Todo homem que vir a minha face certamente morrerá. Deus, como um ser transcendente, ele não pode ser visto, porque isso é demais para a mente humana suportar. Mas mais interessante do que isso é o que Deus diz antes, logo, imediatamente após o pedido de Moisés. Quando ele diz o seguinte, farei passar por diante de ti toda a minha Tov.
Olha só que interessante. Novamente a palavra Tov aparece aqui. A mesma palavra que é usada como princípio regulador da ordem criacional em Gênesis 1, ela aparece aqui de novo em Êxodo 33, quando Moisés pede para ver a glória, a face de Deus, e Deus diz: farei passar por diante de ti toda a minha Tov, mas você não vai poder ver meu rosto. Se você ver meu rosto, você vai morrer. Essa palavra original Tov, frequentemente traduzida nas nossas traduções em português como beleza ou como bondade, farei passar por diante de ti toda a minha bondade, ou em outras versões, toda a minha beleza, ela deixa claro que o sentido original da palavra Tov, ele é intraduzível e ele depende bastante do contexto. Tov é uma coisa que é boa, que é bela. No contexto de Gênesis 1, ele traz esse sentido de finalidade, de ordem. Uma coisa que é boa, que é bela, constitui uma demonstração da ordem no meio do caos. Agora, por outro lado, Moisés quer ver a face de Deus. Deus diz: você não pode me ver, mas eu vou fazer passar por diante de você toda a minha Tov, a minha bondade, a minha beleza. Agora, se examinarmos o contexto dessa cena de Moisés, a gente voltar um pouco no capítulo 32, a gente vai entender o que está acontecendo aqui. No capítulo 32, os israelitas, naquele, de novo, um clássico episódio em que eles constroem o bezerro de ouro, Moisés, ele sobe o Monte Sinai para interceder pelo povo, para pedir perdão a Deus pelo pecado que o povo cometeu. Em meio ao diálogo entre Deus e Moisés, em que Deus diz que Moisés deveria deixá-lo porque ele queria destruir aquele povo por causa do pecado que eles cometeram, Moisés consegue convencer o divino de que ele não deve fazê-lo. E então é nesse contexto que Moisés pede para ver a face de Deus. E Deus responde: farei passar por diante de ti toda a minha Tov. Então, quando Deus está prestes a dar novas tábuas da lei, porque as primeiras Moisés tinha quebrado lá no pé do monte, quando ele viu os israelitas fazendo o bezerro de ouro, quando Deus está prestes a dar novas tábuas da lei, esse episódio emblemático aparece. Ora, ao meu ver, esse episódio ele aparece como uma forma mítica do autor transmitir a ideia de que a Torá é a máxima revelação divina. De repente, o princípio regulador da ordem criacional, lá em Gênesis 1, ele passa agora a ser aplicado na vida cotidiana de um povo que foi tirado do Egito, a fim de que ele se torne um princípio regulador da vida cotidiana desse povo. Então a Torá, literalmente no hebraico, instrução, é revelada, e a Tov de Deus passa por Moisés. Não é de se surpreender que, quando a cena termina, Moisés ele desce o Monte Sinai com as tábuas das leis nos braços e com o rosto brilhando, porque isso dialoga com o conceito explorado na Torá, segundo a qual Israel será luz para as nações, se eles obedecerem à lei, se eles obedecerem à Torá. Então é preciso compreender isso. A passagem que Moisés pede para ver Deus e que Deus responde que nenhum homem pode vê-lo, culmina na revelação da própria lei de Deus, a própria Tov de Deus. Moisés vê essa Tov passando por ele de costas, e essa Tov é, por final, revelada em 10 instruções que estabelecem a ordem de Adonai no mundo. O conceito de Tov me parece ser explorado na Torá como o princípio de ordem reguladora da realidade. Primeiro, a lei que estabelece a ordem na criação, agora é a mesma lei que vai estabelecer a ordem na vida e na prática de um povo liberto do Egito. E isso é o máximo que uma divindade, que é um ser absoluto, transcendente, pode revelar de si mesmo para seres finitos e também limitados. Então, dentro dessas premissas bíblicas de compreensão sobre como um ser absoluto interage com a realidade, a gente tem a noção de que a revelação desse ser absoluto não consiste numa manifestação mística, que é aquilo que Moisés pediu. Antes, consiste na comunicação da ordem divina. O mesmo princípio regulador que cria, dá ordem e atribui propósito para o universo lá no começo, agora também vai estabelecer ordem para a sua vida e para a vida de uma comunidade. Então, por toda a narrativa do Velho Testamento, Israel, o povo de Israel, o povo depois judeu, ele vai se tornar o guardião dessa lei que ordena a realidade. Na linguagem bíblica, a luz para a humanidade, a luz para as outras nações. Mas eu não quero me aprofundar muito aqui em teologia bíblica nesse vídeo. Eu apenas usei isso para explicar como que a Bíblia apresenta esse ser absoluto, já que o argumento da ocultação divina parece atacar a ideia de um ser absoluto, pessoal e amoroso que a Bíblia apresenta. Então, para a gente conseguir desenvolver o argumento aqui, eu queria estabelecer
que a partir do que a gente já desenvolveu até aqui, nós temos dois momentos de intervenção divina segundo a narrativa bíblica. O momento em que Deus cria o universo, que é, por sua vez, um momento em que ele dá ordem, ele ordena as coisas, e o momento em que ele liberta Israel do Egito, o chamado evento Êxodo, o evento Moisés, se preferir. Agora, eu gostaria de acrescentar a esses dois movimentos de intervenção divina um terceiro movimento, que é o movimento da ressurreição de Jesus. É muito importante nós estabelecermos esse terceiro movimento, porque, embora nós não tenhamos evidências arqueológicas ou literárias extra-bíblicas para atestar a autenticidade do êxodo dos hebreus, né, o evento Moisés, temos, contudo, amplo consenso acadêmico de que Jesus existiu e razoável concordância ali entre os pesquisadores de que os discípulos estavam realmente convencidos de que viram Jesus vivo e tiveram experiências com Jesus ressuscitado após a sua crucifixão em Jerusalém. Então aqui nós estabelecemos três grandes movimentos divinos de intervenção, em que ele se mostra presente na história humana e em que demonstra que ele se importa sim com o mundo e com as criaturas que ele criou. A criação, o êxodo e a ressurreição de Jesus. Três eventos que estabelecem a ordem cósmica. Sobre o terceiro, você quer um evento que traga mais ordem do que ressuscitar um homem dentre os mortos? Ora, isso você reverter sobrenaturalmente um processo de morte é algo que, com toda certeza, vai contra o princípio da entropia. Não precisamos nem discutir muito sobre isso. A grande pergunta do argumento da ocultação divina é por que Deus não aparece quando nós pedimos, nas circunstâncias que seriam necessárias para que nós crescêssemos. Nós estamos caminhando aqui e já demonstramos que, pelo menos de acordo com a narrativa bíblica, o ser absoluto e pessoal e amoroso do texto bíblico, ele se manifesta sim, não o tempo todo, mas em pelo menos 3 eventos pontuais na história. E não apenas isso, mas em pelo menos 2 desses eventos, nós temos um razoável consenso de que as coisas realmente aconteceram. Afinal, no que diz respeito ao primeiro, nós sabemos que o universo existe. E no que diz respeito ao terceiro, nós sabemos que Jesus existiu e é razoavelmente considerável que os discípulos realmente acreditassem ter visto ele vivo, embora não podemos afirmar historicamente que a ressurreição aconteceu. Então a forma como eu estou conduzindo o meu argumento aqui está nos levando a considerar que se um ser absoluto como Deus existe, e ele não é contingente, não é influenciável pelas circunstâncias da realidade, e não depende de nada para existir ou para agir, e esse ser é também pessoal e amoroso e se importa com a gente e quer se revelar, ele não vai se revelar o tempo inteiro sob as circunstâncias que para nós, observadores, seria conveniente. Ele vai se revelar em eventos pontuais na história. E agora eu queria acrescentar essa visão. Esses eventos, eles precisam ser únicos, singulares, de múltiplas testemunhas, e precisam gerar um impacto na história. E nós sabemos muito bem que a criação do universo, o evento Êxodo e a ressurreição de Jesus se enquadram muito bem nisso aí. Nós não podemos considerar eventos de natureza religiosa, experiências de natureza religiosa, que são místicos e subjetivos. O que eu quero dizer com isso? Porque alguns de vocês podem levantar a objeção de que, por que vamos considerar apenas esses 3 eventos? Não é puxar sardinha demais para a cultura judaico-cristã? Não. Nós escolhemos esses 3 eventos porque, no que diz respeito às experiências religiosas que originaram as outras religiões, aí podemos considerar as religiões de matriz africana, o budismo, podemos considerar o próprio islamismo. Então, e experiências místicas, até mesmo dentro do próprio cristianismo, quando elas são subjetivas, quer dizer, quando elas acontecem só entre o indivíduo e Deus, a suposta divindade, o suposto transcendente, torna muito difícil de a gente falsear a questão. Se alguém aparece aqui e diz pra gente, eu vi um elefante cor-de-rosa voador que fala em aramaico, você vai dizer que essa pessoa tá louca, essa pessoa diz, mas foi a experiência que eu tive, você não pode questionar. É muito fácil você afirmar qualquer coisa. É muito fácil, permita-me usar aqui o exemplo do budismo, é muito fácil Siddhartha Gautama ter se isolado, ter tido experiências místicas de iluminação, em que ele derrota um demônio lá e tudo mais. É muito fácil, porque de duas uma, ou ele pode estar mentindo, né,
estar inventando, ou ele pode estar alucinando, né? É muito mais fácil uma alucinação acontecer se você se entrega a um estado de êxtase intenso, de meditação intensa, ou então influenciado por certas ervas. E então, até, de novo, elefante cor-de-rosa é o que você mais vai ver. Agora, a coisa é diferente quando falamos dos eventos fundadores que originaram o judaísmo e o cristianismo. Ora, a criação do universo é algo que todo mundo vê, e isso originou por si só um monte de religiões. O evento Moisés originou o judaísmo, e foi um evento que, né, Deus supostamente tirou um povo do Egito. Então foi uma coisa testemunhada por muitas pessoas. E a ressurreição nem se fala, né? Quando a gente vai para 1 Coríntios 15, o documento mais antigo a mencionar a vida, morte e ressurreição de Jesus de Nazaré, sendo essa carta de Paulo datada de mais ou menos uns 20 anos depois da morte de Jesus, nós podemos afirmar com segurança que esse é o documento mais antigo que antecede a própria redação dos evangelhos, em que Paulo já escreve ali que Jesus ele foi crucificado, ele foi sepultado, e que ao terceiro dia ele foi visto por Cefas, por Pedro, foi visto pelos 12 apóstolos, foi visto por cerca de 500 pessoas ao mesmo tempo, e por último o próprio Paulo teve a sua experiência com o Cristo ressurreto. Então, diferente de budismo, de islamismo, diferente de profetas, líderes espirituais, xamãs, pessoas, figuras supostamente iluminadas que têm uma experiência mística subjetiva, judaísmo e cristianismo fundamentam suas crenças em eventos fundadores coletivos, testemunhados por várias testemunhas, e mais, num espaço de tempo em que o evento vai se repetindo. E isso é uma coisa que os próprios historiadores, mesmo que não sejam necessariamente pessoas religiosas, eles vão admitir. Mark Bloch, o famoso cofundador da Escola dos Análises, dentro das escolas historiográficas, ele vai dizer que o cristianismo é uma religião de historiadores, porque celebra os falsos da vida de um Deus na história. Ora, é exatamente isso. A nossa fé não é baseada numa experiência mística subjetiva, na visão, na voz que alguém supostamente ouviu. A nossa fé ela é baseada num evento histórico concreto que aconteceu no tempo e no espaço. Então, para a gente considerar essa intervenção na história de um ser absoluto, já que o argumento da ocultação divina ele sugere que Deus nunca aparece, né? Então, para nós considerarmos a ação de um ser absoluto na história, essa ação ela precisa ser única, singular, não é o tempo todo que é o que vai acontecer, são eventos históricos pontuais, singulares, são eventos públicos, são testemunhados por várias pessoas, múltiplas testemunhas, e são eventos irrepetíveis para o desgosto do método científico. E, por fim, devem ser eventos que impactam a história de tal jeito que mudam civilizações, como bem sabemos que judaísmo e cristianismo, principalmente o cristianismo, mudaram. Então, considerando essas coisas, eu gostaria que a gente voltasse um pouco lá para o meu argumento lá sobre o arquétipo das religiões do Antigo Oriente Próximo, o arquétipo do caos primordial representado por meio de um oceano cósmico oprimivo, e eu gostaria de pegar essa imagem do oceano cósmico e trazer aqui para uma metáfora que eu gostaria de usar para o meu argumento, para você entender como que ele funciona. A realidade é como um oceano caótico cujas ondas vivem agitadas, em constante tempestade. A intervenção de um ser absoluto nessa realidade seria como se ele colocasse o dedo no centro desse oceano, e as ondas dessa interação reverberassem em ondas de choque que harmonizariam a realidade por um tempo, até que as ondas se dissipem e tudo retorne ao estado de caos primordial. Um ser absoluto agiria assim. Por quê? Pense comigo. Um ser absoluto, não contingente, não influenciável, transcendente, que sabe todas as coisas, de que forma você acha que ele agiria se ele quisesse se revelar? Intervindo o tempo todo? Tendo que consertar a realidade o tempo inteiro? E tendo que se provar o tempo inteiro? Um ser absoluto, ele provavelmente iria prever as nuances epistêmicas das criaturas. Então, com eventos singulares reguladores da ordem, ele colocaria o dedo na história, gerando essa onda que reverbera. Se um ser absoluto quiser intervir na realidade, se ele quiser se revelar às suas criaturas como um ato de amor e em que ele deseja se relacionar com a gente, é muito mais provável que ele se manifeste por meio de um evento pontual na história que cause ordem e que regule a realidade, pelo menos por certo tempo determinado, do que ele ficar intervindo o tempo inteiro, porque isso
causa caos. Se você for colocar o dedo na água várias vezes, em vários momentos, em vários pontos diferentes, isso não vai gerar ordem na bacia, na porção de água. Isso vai gerar mais caos. A ideia é que você coloque o dedo só uma vez, ou jogue uma pedra que seja só uma vez, para que as águas se estabilizem. É exatamente isso que acontece. E agora eu quero que você pense comigo. O que faríamos se um ser absoluto colocasse o dedo dele na história? Certamente esse evento se tornaria um mito, esse mito se transformaria numa miríade de religiões, mas, assim como tudo no universo tende ao caos, a intervenção de um ser metafísico no oceano caótico da realidade reverberaria em ondas de choque ao longo da história. Com o tempo, essas ondas se dissipariam, é natural que seja assim. E isso até explica as contradições entre as igrejas, a hipocrisia religiosa, as atrocidades cometidas em nome de Deus, mas nada disso anularia o núcleo histórico da revelação. O fato é que Deus colocou o dedo na história e as ondas reverberaram. O caos apenas reagiu a essa intervenção de ordem, a essa intervenção de Tov. É exatamente essa narrativa que o texto bíblico apresenta. Um Deus que intervém no caos por meio de 3 eventos pontuais: criação, êxodo e ressurreição. E esses eventos regulam a realidade, criam comunidades de sentido, se tornam um mito, depois criam comunidades de sentido, essas comunidades inventam religiões e isso conduz essas civilizações à ordem. Então, você pega indivíduos que se convertem a uma religião, elas antes quebradas, né, só citando isso como exemplo, sendo socialmente quebradas, elas agora se consertam. Claro, isso não é uma regra, mas via de regra isso acontece. Pessoas que se convertem ao judaísmo, ao cristianismo, essas religiões, elas têm um motivo para quererem ser pessoas diferentes. De repente, agora nós passamos a observar o mais fraco e a vê-lo como, nossa, precisamos ajudá-lo. Isso tudo por causa de uma interação entre a ordem e o caos. O momento em que Deus coloca o dedo dele na história. O momento em que Deus coloca o dedo dele no oceano caótico da realidade. Isso produz uma onda, reverbera e cria um estado de ordem temporária. É assim que um ser absoluto agiria. E o texto bíblico demonstra exatamente esse tipo de interação quando ele vai falar da revelação divina. Não como uma revelação mística, subjetiva, que eu peço a Deus e então ele aparece para mim e beleza, agora eu acredito em Deus. Não, Deus, ele age de maneira pontual na história e esse evento causa ordem no caos. O argumento da ocultação divina parece não considerar o estado de caos da realidade e o fato de que um ser absoluto que é pessoal e ao mesmo tempo transcendente, ao mesmo tempo é amoroso, se importa com a gente, quer se relacionar com a gente, ele precisaria lidar com o caos. Se ele quisesse intervir, se revelar e se manifestar, ele precisaria agir de uma forma que causasse ordem e não mais caos. Se ele interferisse de forma contínua, isso seria como se colocássemos o dedo no oceano caótico da realidade várias vezes. E isso não dá certo, isso gera mais ondas caóticas e menos ordem. É só você observar outras religiões fora das tradições judaico-cristãs e até mesmo dentro também da cultura judaico-cristã, elas surgem frequentemente por causa que algum novo profeta, novo líder, ele teve uma suposta nova revelação e então algo místico aconteceu, ele ouviu uma voz, ele teve uma visão, ele de repente ele se viu fora do corpo e uma entidade falou com ele e tal. Isso, ele foi para o céu, voltou, viu o inferno, não sei, isso origina todo um novo sistema de crenças e aí uma religião está em contradição com a outra porque o outro não vai considerar a relação que o outro teve. Então isso não gera ordem. Interferências de um Deus o tempo inteiro na realidade geram mais caos do que ordem. Nisso eu percebo que a forma como o texto bíblico estabelece o comportamento de Deus quando ele decide se revelar é muito mais coerente com a imagem de um ser absoluto que quer trazer ordem do que a imagem de um assim, me parece que essa galera do argumento da ocultação divina, o comportamento que eles exigem de Deus não é o comportamento de um ser absoluto, é o comportamento de um brincalhão cósmico que vai interferindo o tempo inteiro. Isso não faz sentido. Né, para você que talvez não conheça, né, essa questão, né, existe a interrogação, né, acho que isso já remonta desde Descartes, né, de que quem garante que o Deus que nós acreditamos, né, o Descartes ele dizia uma coisa parecida, não era exatamente isso, né? Quem garante que o Deus que nós acreditamos não seja um tipo de brincalhão cósmico que, sei lá, criou o universo só para deixar a gente confuso, transtornado e querer a gente
que a gente cria um monte de religiões contraditórias entre si. Quem garante que não foi uma entidade cósmica extremamente poderosa que só quis fazer um troll geral na galera lá, e daí foi lá e ressuscitou Jesus só para que a gente criasse uma religião e ficasse confuso e tudo mais? A questão é, um brincalhão cósmico não gera ordem na realidade, gera caos. Um brincalhão cósmico não vai gerar uma religião com uma tradição histórica milenar. Vai gerar um monte de religiões, isso é o que a gente mais tem, né? A cada ano surgem mais não sei quantas, cento e poucas religiões novas, diferentes, porque o ser humano ele é uma criatura mística, que ele está o tempo todo buscando interferências com o sagrado, relações com o sagrado. O ponto é que o sagrado, se ele for mesmo o sagrado, se ele for mesmo o ser que é a causa primeira da realidade, o ser absoluto, não contingente, ele vai agir de maneira pontual na história e não de forma contínua, como muitos céticos exigem. Então, para terminar aqui, nós estabelecemos que se um ser absoluto, não contingente, transcendente e infinito quiser interagir com a gente, quiser se relacionar com a gente, se revelar e tudo mais, ele precisa colocar o dedo dele na história de modo a não gerar mais caos. Então, ele vai agir por meio de eventos pontuais na história. A narrativa judaico-cristã, de modo muito específico agora o cristianismo, ela estabelece que, de fato, Deus ele fez isso. Ao criar o universo, temos o primeiro movimento de intervenção. Ao libertar Israel do Egito, segundo movimento de intervenção. Ao ressuscitar Jesus entre os mortos, terceiro movimento de intervenção. E esses três movimentos, eles geram uma narrativa sobre a realidade, eles geram toda uma cosmovisão, em que você vai obedecer, guardar os mandamentos desse Deus, porque esses mandamentos geram ordem na sua vida e na vida da sociedade. Semelhante ao que acontece lá no episódio do Êxodo, no capítulo 33, quando Deus ele revela a Torá para Moisés e para o povo, na ocasião em que ele diz: farei passar por diante de ti toda a minha tova, a minha bondade, a minha beleza, o princípio regulador da ordem, que antes estabelecia a ordem para a criação do universo, agora vai estabelecer ordem para a vida cotidiana de vocês. Então, esses três movimentos de intervenção, eles criam essa narrativa sobre a realidade que cria comunidade de sentido, criam narrativas sobre a realidade, criam uma cosmovisão. E essa cosmovisão leva as pessoas que acreditam nessas três intervenções de Deus a se adequarem a um estilo de vida que vai contra o caos, vai contra a desordem, que vai contra o princípio da entropia. Que, eu não tô, para não confundir as categorias aqui, eu não estou falando só de entropia no sentido cósmico, eu estou falando da tendência do próprio ser humano de é muito mais fácil você fazer coisa errada do que fazer coisa certa. Vamos lá, é muito mais fácil você obedecer aos desígnios do seu próprio coração egoísta do que você obedecer aos desígnios da seleção natural, do que você obedecer mandamentos de amor, de empatia. Então, quando pessoas religiosas, motivadas pela intervenção de Deus milenar na história, que aconteceu tantos milênios de anos atrás, séculos atrás, decidem se adequar a um estilo de vida que obedece os mandamentos de Deus, a Tov de Deus, a Torá de Deus, a instrução de Deus, que é uma vida com sabedoria, essas pessoas estão escolhendo resistir ao estado caótico da realidade. E mesmo que as ondas da última intervenção de Deus estejam se dissipando, elas escolhem permanecer nessa onda do que se adequar ao estado caótico da realidade. Isso gera tensão. Mesmo após a onda ordenadora do caos de Deus desaparecer, quando essas ondas se dissipam e o caos reaparece, essas pessoas decidem continuar seguindo o modo de vida proposto pela entidade suprema, que é Deus, que exige ordem, que exige Tov. Essas pessoas, dentro de uma narrativa judaico-cristã, elas preservam a ordem. E elas são constituídas como guardiãs da lei divina até o momento da última e quarta e última intervenção, que, de acordo com a escatologia cristã, a parousia de Jesus, o momento em que Jesus vai retornar e intervir na realidade de forma definitiva, tornando a realidade definitivamente ordenada, com total ausência de caos. Que é a ideia que aparece lá em Apocalipse, quando o autor escreve: eis que vi novos céus e nova terra, e o mar, a ideia do caos primordial, já não existe mais. Então, é muito interessante olharmos as coisas por essa perspectiva. Então, quando você é ateu, ou então, mesmo que seja cristão, estiver lá fazendo aquela pergunta para Deus: Deus, por que você não aparece? Por que você não responde audivelmente, claramente as minhas orações? Por que você não aparece no céu dizendo: olha, eu sou Deus, creio em mim?
então você vai se lembrar que se você está crendo num Deus que é um ser absoluto, muito provavelmente ele vai agir por eventos pontuais na história. E não de acordo com o momento, com a hora, com a circunstância que você quer. E isso até faz sentido dentro da própria narrativa bíblica. Se você vê, depois que Deus liberta o povo de Israel do Egito, ele diz que essa história ela deveria ser repassada de geração em geração pelo povo de Israel. Eles deveriam celebrar a Pessah, a Páscoa judaica, para relembrar o dia em que eles foram libertos do Egito. A mesma coisa acontece lá no Novo Testamento, quando Jesus está prestes a ser morto para depois ressuscitar entre os mortos. Ele diz, tome o pão, tome o vinho, comam e bebam, façam isso em memória de mim. A ideia de que um Deus que está intervindo na história, ele está gerando uma narrativa que conduz sentido à realidade. E essa narrativa precisa ser lembrada, precisa ser celebrada num evento litúrgico constante, porque é por meio dessa liturgia, é por meio dessa memória do evento fundador que você vai se relacionar com Deus. E é por isso que você, que é cristão, precisa ler a sua Bíblia, porque é assim que você vai conhecer Deus, por meio dos seus atos fundadores na história. Quando ele libertou Israel do Egito, quando ele morreu na cruz, quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele criou o universo. Quando você lê essas histórias, quando você medita nessas histórias, quando você celebra essas histórias dentro de um evento litúrgico da sua comunidade, você está revivendo a experiência fundadora da sua fé e você está, então, consequentemente, se relacionando com o seu Deus. Então, quando você estiver num momento de crise, ou então estiver aí se questionando por que Deus não aparece, lembre-se, um ser absoluto não vai agir continuamente. Porque um ser absoluto não pode ser contingente, dependente das circunstâncias da realidade, dependente do seu pedido de que ele apareça. Ele vai agir em momentos pontuais e ele de fato agiu, né? Alguns podem levantar a objeção. Mas eu só estou pedindo, não estou pedindo que Deus intervenha continuamente, estou pedindo que ele apareça de forma clara para todo mundo. O lance é que ele já fez isso. Quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando ele libertou Israel do Egito, quando criou o universo. Então, de fato, é preciso você compreender que revelações contínuas não são compatíveis com o ser absoluto. Porque revelações contínuas geram desordem. As revelações devem ser excepcionais. A isso eu nomeio esse critério, para explicar a ocultação divina dentro de uma perspectiva teológica, eu nomeio isso como critério da singularidade histórica para a ocultação divina. A ideia de que Deus ele se manifesta em eventos singulares na história, e não de forma contínua. E não dependente das circunstâncias. Eu quero ver Deus, então apareça. Se você não aparecer, eu não vou acreditar. Não, você precisa acreditar que um ser absoluto, dentro da sua lógica, da sua coerência interna, enquanto ser absoluto não contingente, ele precisa intervir apenas em momentos pontuais da história, em momentos singulares da história. Então se estabelece aí o meu critério, o critério que eu desenvolvi não de mim mesmo, claro, eu me inspirei em outros conceitos, apenas reuni, né? Você sabe, nada se cria, tudo se copia, né? Eu apenas reuni a ideia que já era trabalhada por um autor aqui, outro autor ali e tal, e eu formulei esse critério da singularidade histórica para fazer a gente lidar teologicamente com o dilema da ocultação divina. Mas então é isso, essa é a minha opinião, essa é a minha forma de lidar com o argumento da ocultação divina. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante que você deixe sua opinião, de forma respeitosa, é claro, né? Se inscreva, ative o sininho para receber novas notificações. E é isso, Deus abençoe e que a paz esteja com você.